muito pouco discrepante, cerca de 2, 3 pontos percentuais. Bom, Eu não sei. Só um minuto. desculpa, Júlia, eu achei que você tinha acabado. Tranquilo. O SUS ainda, hoje em dia, ele oferece gratuitamente testes rápidos que são capazes de detectar a presença do vírus com resultados em até 30 minutos. E também a janela imunológica, que é um período de manifestação entre a contaminação e a manifestação do vírus no corpo, ela reduziu muito de 1980 até hoje. Ele já está, os testes para detecção do vírus já estão na 4ª geração e hoje em dia já é possível identificar a presença em cerca de 15 a 30 dias, sendo que em 1980 demorava 6 a 8 semanas para isso. Outro fato é que o sangue, ele passa, após a doação, para fazer a doação, tem um longo processo de triagem e após você ser autorizado para fazer, o sangue ainda passa por análises laboratoriais que constatam a presença de doenças transmitidas pelo sangue. A consequência disso tudo pode ser bem exemplificada em uma notícia da revista Super Interessante, que inclusive foi utilizada como documento probatório na ADI. É uma notícia de 2016 que afirmava que por ano deixavam de ser coletados cerca de 18 milhões de litros de sangue por causa justamente dessa imposição normativa do Ministério da Saúde e da Anvisa. Essa notícia relacionava um número de pessoas do grupo homossexual com os dados de doação de sangue, que diz que a cada doação são coletados 450 ml e até 4 vidas podem ser salvas com uma doação. É isso, agora a Camila vai falar sobre a ADI, sobre as normas. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Bom, como a Júlia contextualizou, na década de 80, a AIDS ela se tornou uma pandemia. E na época havia um desconhecimento muito grande a respeito da doença. Ela ficou conhecida, conforme a Júlia falou, como a doença dos homossexuais, dos haitianos, dos hemofílicos e dos usuários de heroína. Hoje em dia, a gente sabe que esse estigma ele está completamente equivocado e que é completamente errôneo você falar em grupos de risco ao invés de se falar em práticas de risco. Não somente isso, mas a gente também tem que esse conceito de grupos de risco, ele viola o princípio da dignidade humana, porque ele desumaniza um grupo inteiro de pessoas e estigmatiza elas como as pessoas que são necessariamente portadoras de DSTs ou promíscuas, violando fundamentos constitucionais, como o princípio como fundamento da igualdade, de que todos serão iguais perante a lei, de que as pessoas não poderão ser discriminadas em função do seu gênero, sexo, orientação sexual, religião e vários outros fatores. E, além de tudo, ele viola o princípio da proporcionalidade, porque como hoje em dia nós temos testes que eles fornecem resultados muito mais rápidos do que anteriormente, é completamente desproporcional você impedir uma pessoa doar sangue de um humano, quando a detecção de uma doença sexual ela pode ocorrer em menos de 10 dias. Então, um prazo de 2 a 3 meses comportaria esse período, que seria a janela imunológica no qual a doença não seria detectável, com folga. A gente destaca aqui que o princípio da proporcionalidade é você ponderar o ônus que o meio utilizado impõe aos cidadãos para atingir determinado objetivo com os ganhos que ele produz para atingir determinado objetivo. E com
Com essa medida, você não apenas está violando os direitos de pessoas homossexuais exercerem a sua cidadania e o ato de altruísmo ao doar sangue e contribuir para a coletividade. Você também está fazendo com que milhões de pessoas, literalmente, deixem de ter a sua vida salva por uma transfusão. Porque você tem que, com essa restrição, 19 milhões de litros de sangue chegam a ser doados. Então é um número assombroso de vidas que poderiam ser salvas, não são, por uma concepção completamente obsoleta e desinformada da década de 80. Hoje em dia, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei correndo no Supremo Tribunal Federal. E, dentre outros fatores, eu destaco que dentro da própria lei, fala que no processo de triagem, ele deve ser conduzido sem juízo de valor e sem discriminação de gênero ou orientação sexual. Ainda, dentro dessa mesma lei, a gente tem um critério que ele busca atingir o mesmo objetivo, só que sem exercer a homofobia. Porque ele estabelece que pessoas que praticaram sexo com parceiro desprotegido, com parceiro desconhecido ou sem proteção, serão impedidos de doar. Consequentemente, você já está colocando o comportamento de risco como um empecilho. E você tem que a lei, que a norma atual, ela super protege em relação aos homossexuais e ela é um desfavor em dois aspectos, porque primeiro ela super protege em relação aos homossexuais, criando um estigma de que eles são um grupo de risco, o que é uma concepção completamente errônea, porque se deveria falar em comportamentos de risco ao invés disso. E, ao mesmo tempo, você cria uma subproteção em termos de casais heterossexuais, porque você está considerando que um homem praticar sexo com uma parceira do sexo feminino, mesmo que sem proteção, é mais seguro do que uma pessoa praticar sexo com alguém do mesmo sexo usando proteção. E a gente sabe hoje em dia que isso é um erro. Dito isso, eu gostaria de passar temporariamente a palavra por outro grupo. Ok, então outro grupo pode começar. Boa noite. Tá todo mundo escutando, beleza? Sim. Então tá, fazendo um breve contexto histórico também, assim como o outro grupo apresentou, quando a AIDS teve seu surgimento nos anos 80, o maior grupo de pessoas infectadas eram os homens homossexuais, seguido pelo grupo de pessoas de usuários de drogas injetáveis. Uma pesquisa também, cabe apontar que numa pesquisa, acreditava-se que esse uso de drogas injetáveis iniciou, entre aspas, né, a contaminação dos heterossexuais. E também não podemos deixar de apontar os casos de homens que eram homossexuais, mas mantinham relações com suas parceiras ou mantinham a vida normalmente como heterossexuais. E antigamente, a proibição da doação de sangue era feita por grupo de riscos, como os hemofílicos, homossexuais, usuários de drogas. Hoje essa abordagem é completamente diferente. Entrando no outro ponto, atualmente a transmissão de infecções pela transfusão sanguínea é bem raro, porque é feita uma avaliação bem rigorosa do sangue dos doadores, mas ainda ocorre a transmissão de HIV em 0,06% dos casos. O motivo dessa infecção é a existência da janela imunológica, que é o período de algumas semanas, mais ou menos 30 dias ou mais, entre a infecção até o aparecimento de anticorpos contra o HIV. Então, se a pessoa for testada nesse período, o resultado do exame é negativo, mas ela vai e doa o sangue, a pessoa que está recebendo esse sangue vai ser contaminada pelo vírus, né, do HIV. Seguindo uma pesquisa publicada no Estadão em setembro de 2017, pela médica Lígia Kerr, da Universidade do Ceará, o número de casos de HIV entre jovens homens que fazem sexo com outros homens, cabe ressaltar aqui que não são só homossexuais, mas também homens que fazem sexo com outros homens, mas não se consideram como homossexuais.
e homens que fazem sexo com travestis também, enfim, cresceu 140% entre 2009 e 2016. E a pesquisa apontou que o número aumentou de forma geral, né, passando de 12,1% para 18% nesse período, mas, no entanto, o crescimento foi bem expressivo nesse grupo de homens que fazem sexo com homens, o HSH, né, que ela coloca aqui. E há algumas razões para que essas populações estejam mais suscetíveis à infecção e ao adoecimento pelo vírus HIV. Um professor da USP, José Ricardo Aires, ele define como essas pessoas que elas estão inseridas no conceito de vulnerabilidade. E ele define essa vulnerabilidade como um conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionado ao grau e modo de exposição a uma dada situação. E de modo insociável, maior ou menor número de acesso a recursos adequados para se proteger, para saber mais, para ter mais informações sobre aquela situação nas quais eles estão inseridos. Ou seja, a situação de vulnerabilidade são as pessoas que não têm acesso ao conhecimento, não têm acesso a dados, de proteção, enfim, desses casos. E a questão da restrição de doação de sangue não é só por serem homossexuais, mas por manter relação sexual com homens. Não vem aqui, tanto que na resolução do Ministério da Saúde fala que não é por serem homossexuais, mas sim por manterem relações sexuais com homens. Tanto que na mesma resolução fala que as parceiras ou as pessoas que tiverem relações sexuais com esses homens também estão impedidas de doar. Enfim, a restrição a essas pessoas se justifica pela vulnerabilidade e o ponto-chave aqui da pesquisa e desses argumentos é o comportamento de risco dessas pessoas. Como o sujeito leva a vida, o número de parceiros sexuais, o tipo de sexo, que é nesse aspecto aqui da doação de sangue, eles apontam como principal, e, enfim, o sexo e proteção. Acredita-se pelas pesquisas que muitos começam a vida sexual sem um apoio familiar, sem receber educação sobre o sexo seguro, e além disso, por ser uma população estigmatizada, deixam de procurar atendimento médico para se cuidar, realizar os testes de HIV e de outras doenças ao longo da vida, impedindo a detecção de novos casos e contribuindo para a propagação. Nossa, os cientistas ainda apontam alguns fatores como determinantes, né, para essa maior vulnerabilidade e dos comportamentos de risco, com os homens que fazem sexo com homens e os travestis. E eles falam que a prática do sexo anal é a principal delas, porque, segundo a pesquisa publicada em 2010, na versão online do International Journal of Epidemiology, indica que o risco de transmissão do vírus do HIV durante uma relação sexual anal pode ser 100 vezes superior ao de uma relação sexual vaginal. O sexo anal pode aumentar o número de lesões na mucosa da região, e esse aumento de lesões fragiliza a proteção. O pior ainda é quando há o contato do sangue com o sêmen contaminado. Explicando melhor essa situação do ponto de vista fisiológico, durante o sexo anal, o ânus sofre bem mais lacerações, ferimentos, do que a vagina, sendo que a vagina pode dilatar em proporções maiores, visto os partos, né, que o bebê passa pela vagina, enfim. As mucosas do ânus e do tubo digestivo, elas têm uma absorção diferente das secreções, diferente da vagina. Então, há uma prevalência maior de infecção nesses casos. O sexo anal não só transmite o HIV, mas é um poço, entre aspas, né, um poço de doença, um poço para a transmissão de várias outras doenças, como hepatite, HPV, entre outras complicações que esse sexo pode trazer. Visto isso, né, a penetração anal é bem mais comum entre homens com relações homossexuais ou homens que fazem sexo com outros homens, porque, enfim, é a forma que as pessoas esses fazem sexo, né? Enfim.
E a pesquisa aponta que a prática do sexo anal, seja insertivo, seja receptivo, sem uso de preservativo, da camisinha, é a prática sexual de maior risco para a transmissão de variadas doenças, entre elas a principal, o HIV. Nesse sentido, os homens de prática homossexuais, bissexuais, se colocam entre as populações de maior comportamento de risco, não como um grupo de risco. Eles são a população com maior comportamento de risco para a aquisição da infecção do HIV, em consequência da vulnerabilidade, que é a fragilidade das informações, de tudo que foi dito, e pelo comportamento de risco, que é o sexo anal sem proteção e que está ali com risco de transmitir várias doenças. E se a Isadora quiser completar aí. Oi, boa noite. Então, só concluindo o que o Fred pontuou, além do contexto histórico e o ponto fisiológico, há uma grande pressão social nos últimos anos contra medidas desse tipo, pois a complexidade da questão parece adentrar a esfera do preconceito, quando na verdade não é o caso. E dizer que as medidas restritivas são um ataque contra os homossexuais, que elas são inconstitucionais e que as atuais condições impostas pelos órgãos são discriminatórias, ignorando a evolução da ciência, além de que são baseadas em puro preconceito, é uma total distorção daquilo que foi estabelecido e cientificamente comprovado. Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, os critérios para a seleção de doadores de sangue são baseados na proteção dos doadores e dos receptores e visa, ao máximo, reduzir, dentro das estratégias e técnicas atualmente disponíveis, os riscos de transmissão de doença por via transfusional. Então, essa medida do Ministério da Saúde atende às recomendações do Ministério da Saúde. Essas medidas atendem à recomendação do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e é evidente que é fundamentado no que há de melhor e mais moderno da literatura médica. E o critério adotado está em concordância total com o que está disposto no artigo 200, no inciso 1 da Constituição, que diz que o Sistema Único de Saúde compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, como o Fred falou, os homossexuais, eles possuem um comportamento de risco. E a finalidade maior da doação de sangue é a promoção da vida e da saúde. A saúde é um direito humano e esse critério leva em consideração a saúde pública. Então, é necessário reduzir ao máximo a propagação de doenças, e isso vai assim muito além disso, de discriminação, e tudo vai em questão mesmo de preservar a saúde. E é isso. Alguém do grupo vai falar mais? Vocês têm 4 minutos, ou posso passar para frente? Então, é só pontuar também que, da mesma forma que existem restrições com os homossexuais, há restrição em relação a diversos tipos de doadores, envolvendo peso, idade, condições de saúde, o que é feito por razões médicas, e não discriminatórias. Então, tudo que a gente disse foi comprovado através de estudos e dados. Só isso. Ok. Então, pessoal do outro grupo, vocês têm 10 minutinhos aí para Tati, eu posso só complementar uma coisa aqui? Pode sim. É só porque a gente também pegou dados da UNAIDS, que foi uma pesquisa de 2019, fala também dos riscos de infecção de HIV globalmente, né? Aí eles apontam que, por exemplo, é 22 vezes maior o risco entre homens que fazem sexo com outros homens. 22 vezes maior também entre pessoas que usam drogas injetáveis
21 vezes maior para trabalhadores do sexo e 12 vezes maior para pessoas transexuais. Esse é só mais um dado que eu queria colocar, que eu achei que podia complementar. Claro. Então, beleza, pessoal. Pode continuar aí a contraposição 10 minutinhos, tá bom? Quem vai falar é a Jaqueline? Camila, Jaqueline, o microfone da Jaqueline está desabilitado. Agora sim. Beleza, Jaque, pode falar. Eu queria começar falando a respeito do argumento do colega a respeito do sexo anal, que, de fato, essa prática traz maiores riscos de transmissão de doenças do que o sexo vaginal. No entanto, você está entrando na própria questão de estigma e discriminação ao presumir que não apenas que essa é a única prática sexual entre homens que fazem sexo com outros homens, como também ao presumir que casais heterossexuais não praticam sexo anal. Sendo que dentre os casais homossexuais, dentre os casais heterossexuais, há muito mais chance desse sexo ser feito sem proteção, porque considera-se que a camisinha serve apenas como contraceptivo e não como proteção para a exposição do DST. Então, nesse aspecto, a lei seria muito mais adequada se ao invés de colocar homens que fazem sexo com outros homens, como pessoas que praticam sexo anal, ou pessoas que praticam sexo desprotegido. Teria uma maior eficácia sem atacar a dignidade humana de um grupo inteiro, a presumir que todo esse grupo tem comportamento de risco. Comportamento de risco não é você fazer, não é diz respeito ao sexo da pessoa com quem você pratica o ato sexual, e nem se esse ato é oral, vaginal ou anal. E sim se esse ato é feito com o uso de preservativos para prevenir a transmissão de doenças. Se ele é feito ou não com parceiros físicos. Se ele é feito ou não com parceiros protegidos. Uma pessoa heterossexual, que ela faz sexo protegido com um desconhecido, ela parece muito mais risco para a saúde pública como doadora do que uma pessoa homossexual que faz sexo protegido com parceiros físicos. E além disso, ao mesmo tempo que a lei teoricamente e apenas teoricamente não discrimina como homossexuais contra homossexuais que colocam homens que fazem sexo com outros homens, ela praticamente põe um voto de castidade de um ano para homossexuais. Porque essas pessoas, elas vivem um relacionamento. Camila, eu acho que está dando muito eco. Acho que é porque tem 2 microfones. Não, o seu tá até desligado, mas é porque eu acho que você está distante do microfone da Jaque, então... Você deve estar saindo pelo meu aqui. Tá saindo pelo da Jaque, aí só que tá dando reverberação. Então, isso, ótimo. E, além disso, você tem que a própria OMS, ela já reconheceu que falar em grupos de risco, que considerar os homossexuais como grupo de risco, é algo que está ultrapassado, que já é uma concepção datada e obsoleta, de uma década onde não se tinha transmissões, não se tinha informação dentre as doenças. Você assumir que homossexuais, no geral, têm comportamento de risco é algo completamente estigmatizante, porque comportamento de risco não depende de orientação sexual, depende do uso ou não de preservativo. Isso não tem nada a ver com gênero, identidade de gênero ou profissão. E agora eu vou passar a palavra para a Jaque. Oi, Tati. Tudo bom, gente? Tudo bem, Jaque, e você? Na verdade, eu queria pegar alguns pontos, Tati, bem em cima da ADI, né, que está correndo no Congresso, que eu acho importante
Engraçado, tá dando muito eco, não tá? Eu acho que o da Camila estava melhor. Se você quiser desabilitar o seu, Jaque, e falar pelo da Camila, tava melhor. Tá. O primeiro áudio. Os microfones ligados à microfonia. Aí seria interessante deixar pelo menos só um microfone ligado. Mas está desligada, deve estar desligada. Nós vamos... Peraí, deixa eu... Aqui para mim tá aparecendo os dois ligados. Não, você tem que ativar. Não, o seu tá ativado. Vai dar microfonia de qualquer jeito, porque tem dois computadores perto. Vai para um cômodo diferente ou alguma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui. Oi. Oi. Agora Foi, Tati. Beleza, agora está bem melhor. Na verdade, eu quero fazer um apanhado de tudo que a Júlia falou, a Camila falou e o nosso colega também. Eu acho que dentro de todo histórico que foi colocado até pela Júlia e pelo colega, e do que a Camila falou, acho importante a gente frisar o seguinte: nós temos hoje uma portaria que foi criada em 2016 e exatamente essa portaria ela sofre uma revisão de tempos em tempos. E quando essa portaria ela foi revisada e foi criada, que foi a portaria, deixa eu lembrar o número aqui, 158 de 2016, né, que é a portaria do Ministério da Saúde, ela veio substituir a portaria de 2013, que por sua vez substituiu a portaria de 2011, e nessa portaria de 2011, por incrível que pareça, essa portaria que é mais antiga, ela dizia bem claramente que não se deveria, por orientação sexual, criar nenhum critério, né, de doação para que estigmatizasse algum grupo. E a portaria, quando ela foi revisada em 2016, é um fato interessante, porque, ao ser criada, ela exatamente foi revisada num momento em que, na América Latina, ocorriam uma série de movimentos, no Chile, na Argentina, na Colômbia, de revisões de portarias que traziam uma série de restrições à questão homossexual. Na Argentina, por exemplo, já havia 10 anos, quando em 2015, pela luta dos grupos homossexuais, eles fizeram uma mudança nessa restrição, retirando ela. Porque a conclusão que eles chegaram diante de todo o debate que estava ocorrendo para a mudança é que não se justificava mais aquela restrição diante das mudanças da própria ciência, da tecnologia. Porque eu não sei se, né, assim, é lógico que é uma coisa que não é de conhecimento de todos, mas muitos testes antigamente, eles eram muito baseados na presença do anticorpo, né? E hoje a gente tem um teste, inclusive o Hemominas, ele domina essa técnica, chama NAT, ela vem do inglês, que significa teste de ácido nucleico. Então, a partir desse NAT, que já é um teste que é aplicado desde 2011, quando a primeira portaria que proibia a questão no Brasil de não fazer esse critério da restrição, né, é um teste já nem tão novo assim, mas era um teste que estava chegando no Brasil. E além da Argentina também, nós tivemos muito antes, até no Chile, se eu não me engano, em 2013, um movimento de mudança também que foi feito, inclusive, com um grupo, deixa eu achar o nome aqui, eu acho que é Mobile, é um movimento, né, de homossexuais. Foi feita a mudança junto com o grupo, para que retirasse essa restrição. Porque eu acho que com o movimento todo que havia de neoconstitucionalismo na América Latina, o Brasil e os outros países tinham mudado suas constituições e as próprias constituições já indicavam que
essas mudanças de dignidade, de respeito, né, de proporcionalidade das leis, elas teriam que ocorrer. E na Colômbia foi um movimento diferente, que foi um movimento mais ou menos como o que está acontecendo no Brasil hoje, porque um cidadão colombiano, ele foi doar sangue, ele tinha conhecimento, não aceitaram pelo fato dele na triagem já ter sido descartado, porque o que se questiona muito é porque dentro dessa triagem já ocorre o descarte, pelo fato da pessoa ter tido um relacionamento sexual com um outro homem, né? Como bem disse aí os colegas, às vezes nem só o homossexual, mas só de ter tido relacionamento. Então ele entrou na corte colombiana e solicitou uma mudança de todo o processo. A corte julgou e depois de muitos julgamentos, pós e contras, ela chegou à conclusão que também que realmente não se portaria uma lei que não procede mais nos dias de hoje. E desde 2016, no Brasil, entrou a ADI, né, 5543, que ela foi para o Supremo. E a história dessa ADI é muito interessante, porque ela ocorre a partir de um jovem que há 10 anos atrás, hoje ele tem 26 anos, né, Júnior, e ele foi doar sangue, até porque a instrução dentro da casa dele era que era importante ele doar sangue, porque o sangue é fundamental em muitos processos cirúrgicos, oncológicos, e ele foi barrado junto com o namorado, apesar de ter colocado que era um casal estável. E a partir disso, o Partido Socialista Brasileiro ele entrou com essa ADI no STF para poder colocar a inconstitucionalidade, na verdade, de um inciso da portaria, que é o inciso 4 do artigo 64 da portaria atual do Ministério da Saúde, onde esse inciso ele coloca claramente essa questão de proibição por 12 meses de quem manteve o relacionamento, né, homossexual, bissexual ou relacionamento porque homem consegue com outro homem. E aí, na verdade, nesse julgamento da ADI, vários pontos são colocados, porque dentro da própria portaria você tem outros artigos que contradizem esse inciso, né? E não justifica hoje você estar mantendo esse inciso, né, que tem, de todo jeito, um fundo que é discriminatório. Além de ser, como a Camila já colocou, a Júlia também um pouco, inconstitucional, porque ele fere preceitos básicos da nossa Constituição. E o movimento no mundo hoje é de mudança disso. Eu não sei se todos acompanharam as últimas notícias, mas com essa questão hoje da Covid, os bancos de sangue diminuíram muito a quantidade. Então, os próprios Estados Unidos, que ainda mantém restrição, ele mantém essa restrição de 12 meses, eles estão fazendo uma mudança em função da falta de sangue para que isso passe para 3 meses. Se eu não me engano, já até aprovado. Já sim. Já, né? Vou te cortar para a gente passar a palavra para outro grupo. Depois vocês vão ter mais 5 minutos ao final, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, gente. Mais 10 minutinhos para vocês. Preciso tirar o som aqui. Apontando que a Camila falou sobre o sexo anal ser praticado por casais héteros, não só casais homossexuais, o que eu disse, o comportamento de risco dos casais homossexuais é que a grande maioria deles, eles têm um ato sexual pelo sexo anal. A gente está falando aqui de dados científicos, dados estatísticos, e contrapondo contra a legislação, a dignidade da pessoa humana, enfim.
igual eu tinha falado, o sexo anal é o sexo que traz mais risco de contaminação de doença, porque não é um sexo da via normal, digamos assim, porque é um sexo que é um sexo que vai causar mais ferimentos, mais lacerações, se não tiver o devido, como que eu vou apontar isso? Se não tiver a devida o relaxamento, a devida preparação, pode sim aumentar em muito o risco de doenças. E a gente não está falando que só por serem homossexuais descartando que casais heterossexuais não fazem sexo anal. A grande maioria dos casais homossexuais, eles fazem o sexo anal e eles estão sujeitos por esse comportamento, por essa prática, eles estão sujeitos ao maior risco de infecções. E sobre a triagem, sobre a janela imunológica, é muito difícil como é que eu vou falar? Esse período dessa janela imunológica, entre 30 dias, a pessoa vai doar o sangue, ela não apresenta nenhum sintoma, ela não apresenta nada, e até o aparecimento do anticorpo de HIV, as pessoas já doou o sangue e já contaminou outra pessoa. E eu até li numa pesquisa que os homens que fazem sexo com outros homens, eles ficam restringidos de doarem sangue por 12 meses, e se não tiverem prática sexual com outros homens durante esse período de 12 meses, mas é quase impossível não ter. Você vai proibir a pessoa de ter uma abstinência sexual de 12 meses para poder doar sangue. É quase impossível. Então, evitando por esse comportamento de risco, para evitar esse risco de transmissão dessa janela imunológica a esse corte dessas pessoas que têm esse comportamento de risco. Não é uma questão discriminatória, mas sim uma questão que aborda dados científicos, que aborda pesquisa, que visa proteger não só contra a transmissão do HIV, mas contra a transmissão de outras doenças que ocorrem por esse sexo anal. Deixar outra pessoa do grupo falar também. Vou só complementar aqui. É igual o Fred falou, o próprio sexo anal, ele traz mais problemas porque ele não só absorve mais, como sofre maior laceração. Então, realmente, aumenta muito a probabilidade de contraírem o vírus, né? E, bom, eu queria falar também que não é bem uma questão de preconceito, ao meu ver, porque não é porque, igual o Fred falou, não é questão deles serem homossexuais ou não, seria exatamente o comportamento, a tendência do tipo de sexo ser predominante sobre os homossexuais ser o anal, né? Até porque não teria uma outra via. Então não seria o preconceito, seria justamente o problema com o comportamento, porque, querendo ou não, pessoas heterossexuais, eu acredito e vi em outras pesquisas que tem uma tendência menor de fazerem o sexo anal, o que tem uma probabilidade, então, bem menor de contraírem o vírus. Uma outra questão também é que podemos colocar que, como somos uma população que, infelizmente, sofre muito preconceito, você pode colocar até, por exemplo, numa família, às vezes uma pessoa, por ser homossexual, o pai pode até tirar a pessoa de casa e pode sofrer muitos preconceitos na escola, na vida social, na comunidade, seja o que for. Então, isso leva elas a muitas vezes não buscarem o serviço de saúde. Então, muitas vezes não descobrem, não sabem que podem ter contraído o vírus. E pesquisas apontam, como na BBC, aponta que essas pessoas buscam menos esse serviço de saúde, então elas descobrem menos, tendo um risco maior de transmitir. Até por esse medo de sofrer depois preconceitos, pessoas descobrirem a sua orientação sexual e tudo mais. Um outro ponto também que eu vou deixar para a Ana falar é a questão que no Brasil, diferente do mundo, tem tomado uma trajetória diferente dos novos casos. Teve um aumento de casos de homens tendo novos casos de AIDS e contraindo HIV do que as mulheres, que no caso ao redor do mundo tem sido uma tendência as mulheres terem aumentado e não os homens.
e ela vai falar mais disso. Eu só queria trazer mais alguns pontos estatísticos, como colocam os homossexuais como uma população-chave. Tem os dados aqui ao redor do mundo. O que fala? As populações-chave, esses parceiros sexuais, elas representam, por exemplo, em todo o mundo, 54% das novas infecções de HIV. Se você pega a Europa do Leste e na Ásia Central, elas representam mais de 95% das novas infecções. No Oriente Médio e Norte da África, também 95%. Se pega a Europa Ocidental e a América do Norte, elas são responsáveis por 88%. A Ásia, Pacífico, 78%. Na América Latina, no caso, seria 65%. Então, devido a essa probabilidade maior, devido ao próprio comportamento, geraria justamente esse risco de, na hora de fazer essa transfusão de sangue, contaminar e gerar uma maior contaminação da população em geral, que também transmitiria mais ainda AIDS dentro do país, ou seja, do mundo. Então, seria justamente para eliminar esse risco, não seria esse preconceito, seria justamente o comportamento e o risco que isso pode trazer para a sociedade em geral, não só no curto prazo, como no longo também. Aí pode complementar a Ana aí, que ela vai falar. Boa noite, tá dando para me escutar direitinho? Assim. Sobre o que a Camila falou, antes da doação de sangue é feita uma triagem clínica e eles perguntam se a pessoa tem parceiros múltiplos, tanto para heterossexuais como tanto para os heterossexuais também. E pergunta também se ela tem um parceiro estável, quantos parceiros teve nos últimos tempos, é feita essas perguntas. Só que não há garantia da veracidade das respostas, e por isso que é vedado para os homossexuais. E também queria falar que as estatísticas da ONU mostram que, mundialmente, mulheres são a maioria dos infectados pelo HIV. Porém, o Brasil vai na direção contrária. Dados divulgados pelo Ministério Público, pelo Ministério da Saúde, mostram aumento da infecção entre homens jovens e queda entre as mulheres. Os números são impulsionados pelo aumento das infecções entre homens que têm relações homossexuais. Só isso mesmo. E complementando essa pesquisa da Ana, essa pesquisa do Ministério da Saúde, ela se baseou no boom que teve dos aplicativos de relacionamento, tanto o Tinder como o Grindr. Eles facilitaram o acesso facilitaram o acesso à vida sexual de várias pessoas. Com a troca de mensagens, você tem mais facilmente a combinação de encontros, enfim. E nesse caso, eles apontam como o Grindr, como outros aplicativos, como o grande responsável por esse aumento aí da transmissão do HIV, enfim. É isso. Além desses próprios aplicativos como Tinder, esse daí que o Fred falou, a gente pode colocar também questão da própria diminuição da própria ação do governo na educação sexual, seja na escola, seja na comunidade, seja em outros lugares, para trazer essa informação para pessoas que talvez não teriam essa noção ainda, principalmente jovens, né, que às vezes não necessariamente o pai ou a mãe falam a respeito, não tem muito acesso à informação. Então, igual o Fred falou, entre homossexuais apontam um aumento de 200% a 300%, porque eles próprios sentiriam vergonha justamente pelo preconceito, e hoje com aplicativos teriam uma maior facilidade de fazer isso, né? Porque antes tinha que fazer escondidas, não tinha, né? Mas devido ao medo e ao preconceito que infelizmente sofre, né? Muitas pessoas se sentiam na obrigação de esconder, o que gerava uma dificuldade muito maior. Até mesmo a cultura de antigamente, que hoje em dia já mudou, né? O que se pensa de sexo já mudou muito também. E é isso. Ok. Então, o primeiro grupo tem mais 5 minutinhos aí para fazer as considerações. Acrescentar alguma coisa e depois eu passo a palavra para vocês de novo. Eu só vou terminar de concluir o meu raciocínio, que não deu tempo, Nath. Mas só para chegar numa questão que eu acho fundamental, que a gente aqui, os dados estatísticos, eles podem ser até importantes,
mas a gente tem que lembrar que a triagem e todo o processo hemoterápico, ele se baseia hoje em testes muito eficientes. E hoje nós temos em Belo Horizonte o Hemominas, que ele é referência na aplicação do NAT, que é o teste do ácido nucleico, que é importante porque ele vai detectar não só o anticorpo que foi produzido porque a pessoa foi infectada, mesmo com um período muito curto de janela imunológica, mas ele detecta o antígeno, ou seja, a presença do vírus no corpo. Então, essa justificativa em relação ao tipo de sexo praticado, em relação à estatística, que também eu vejo assim, as estatísticas elas apontam que a infecção de homossexuais e heterossexuais ela é muito equilibrada. Então, tudo isso se justificaria na década de 80, na chegada da AIDS. E quanto à questão que eu acho fundamental, é que tanto o governo do Chile, da Argentina e da Colômbia, e eu acho que o próprio Brasil também tem que pensar essa DI que vai ser julgada, que a educação é tudo. Porque se eu começo a barrar um homossexual, ele pode começar a mentir para poder doar o sangue, assim como o heterossexual faz, assim como qualquer pessoa pode fazer. Então, essa questão do trabalho, da educação, ela é fundamental. E é nisso, pelo menos, né, no que eu li sobre esses outros países, que eles têm buscado investir. Na questão da educação da população, na conscientização da população da doação. E queria continuar aqui só lembrando que os Estados Unidos já reduziu e que o STF, tá, saiu uma reportagem ontem, eu li por acaso ontem essa reportagem, vai agora em maio voltar à pauta da ADI, que o Gilmar Mendes barrou lá em 2017, está dando vista até hoje, vai voltar em função de quê? Dos nossos bancos de sangue que estão baixíssimos com essa pandemia. Eu vou passar aqui para a Camila concluir, mas é basicamente isso para fechar o meu raciocínio. Obrigada. Bom, então, eu queria novamente ressaltar que exatamente por falar em homens que fazem sexo com outros homens e não com pessoas que praticam o sexo anal ou sem proteção, justamente por usar essa terminologia, ao invés de uma terminologia que adote a conduta e não com quem ela é praticada, essa lei é discriminatória, além de ser desproporcional por causa do tempo de detecção do vírus ser bem menor que 12 meses hoje em dia. 3 meses daria para garantir a segurança tranquilamente. Então, é uma lei que ela se baseia em uma ciência, mas uma ciência dos anos 80, não de 2020. Ela se tornou inconstitucional por ser desproporcional em relação ao tempo necessário para detectar o vírus e por violar a dignidade humana, presumir exatamente que apenas homossexuais têm comportamento de risco, que todos os homossexuais têm comportamento de risco. Isso é estigmatização, é preconceito. Você não pode falar que um grupo inteiro de pessoas, por causa da orientação sexual deles, é um grupo de risco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A orientação sexual de uma pessoa não define promiscuidade, não define comportamento de risco. O que define é a forma como essa pessoa pratica o sexo, se é ou não protegido. Eu gostaria de destacar ainda que, sim, de fato, todas as pessoas são perguntadas na triagem se elas têm parceiro fixo, se elas têm comportamento de risco, como sexo desprotegido ou com parceiro desconhecido. Mas que as pessoas homossexuais, a possibilidade dela doar sangue, ela não é descartada por ela ter comportamento de risco ou por não ter parceiro fixo. Ela é descartada meramente pela orientação sexual, por ela engajar em práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo.
sem levar em consideração se essa prática sexual é segura ou não, se é com parceiro fixo ou não. Basta ser uma pessoa do mesmo sexo para essa pessoa ser descartada como doadora. O que é um absurdo. Desafere o princípio da dignidade humana, que é o fundamento da existência do próprio direito. Você discriminar um grupo inteiro de pessoas como pessoas promíscuas, pessoas que têm mais chances de transmitir uma doença, pessoas que, pela sua orientação sexual, você presume que elas têm comportamentos de risco. Isso é extremamente estigmatizante. Então, essa restrição, hoje em dia, ela não tem apoio algum na ciência ou no próprio direito. Dito isso, antes de passar a palavra para outro membro do grupo ou para outro grupo finalizar, eu gostaria de propor para a turma que tendo a situação, até mesmo dos bancos de sangue, tendo em vista essa situação, que a gente fosse em massa, depois que essa pandemia acabar, doar sangue, porque é um ato de cidadania e solidariedade. Mãe, tá de quarentena, não dá pra ser antes. Ok, gente. Vou passar a palavra para outro grupo, Camila, porque vocês já tiveram aí os 5 minutinhos. Mas depois eu tenho algumas pessoas que querem perguntar, eu também quero fazer algumas perguntas, aí vocês vão ampliando aí as suas considerações, tá? Então, grupo do Fred, Isadora, Lucas, Ana, podem concluir, 5 minutinhos. Eu queria apontar também que esse teste, ele realmente é mais eficaz e ele não evita toda a janela imunológica, ele diminui o tempo, né? Ou seja, ele diminui o tempo, acho que para 10 dias. Ou seja, na hora que você vai fazer triagem, se a pessoa tiver tido sexo nesses dias, ou alguma coisa, ainda não vai mudar, porque não vai detectar, continua tendo essa falha. Então, poderia estar transmitindo o vírus mesmo assim. E eu torno a falar eu torno a voltar na mesma tecla. Eu não acredito que seja um preconceito contra a pessoa pela orientação sexual dela. Uma vez que não tem problema ela ser homossexual ou não. E como a Ana já falou, também fazem perguntas para os heterossexuais, se tiveram, quantos parceiros tiveram, se fizeram sem camisinha, se tomaram as devidas precauções e tudo mais. Então é isso. Acho que o Dodô vai querer complementar. Mais alguém vai falar, pessoal? Se o Dodô não for, mas alguém quiser complementar. Assim, do grupo, né? Respondendo a Camila, a gente não está apontando que a gente deva excluir os homens que fazem sexo com outros homens simplesmente por fazerem sexo com outros homens. Na hora da triagem, as pessoas respondem lá quantos parceiros sexuais que elas têm, e isso vai muito do caráter da pessoa. Como é que você vai definir ali o que a pessoa vai responder, se vai acreditar no que ela está falando? Tudo bem, existe o teste. Se você for usar aquele sangue doado em menos de 10 dias e a janela imunológica não tiver ali completado o prazo certo, você vai infectar outras pessoas. Então, há essa restrição para evitar justamente por as pessoas terem esse comportamento de risco. Não estou falando que a pessoa é promíscua, não estou falando que ela faz, enfim, sexo indiscriminadamente, enfim. Estou falando que vai evitar expor a risco os receptores desse sangue por justamente das pessoas que têm esse comportamento de risco. E o grupo de risco é errado, né? Enfim, as pessoas que têm esse comportamento de risco, que fazem sexo anal, que estão sujeitos a contraírem mais doenças, não só o HIV, mas outras doenças que podem ser transmitidas pela transfusão de sangue, é o grupo de homens que fazem, são as pessoas, são os homens que fazem sexo com outros homens, os travestis, e é isso. A gente não está falando que
as pessoas são promíscuas, as pessoas são, enfim, só para concluir mesmo. E só para terminar também, tem a outra questão que eu falei também antes, os próprios homossexuais, devido a esse próprio preconceito que eles sofrem, muitas vezes eles não sabem que tem essa doença, não buscam um sistema de saúde para descobrir. Por exemplo, as mulheres, elas são obrigadas, quando ficam grávidas, são obrigadas a fazer o teste e tudo mais para evitar que passe para a criança, né? Então, justamente por sofrer esse preconceito, terem esse medo, até completamente entendível, que muita gente pega muito pesado em cima, atrapalha muito a vida, eu acho isso ridículo, absurdo, óbvio. Só que, por isso, muitas vezes não buscam e não sabem. Então, eles indo doar, tendo esse período de 10 dias, esse período onde não pode, onde não dá para detectar, há exatamente esse risco, que não é porque a pessoa é promíscua ou nada disso, é simplesmente porque a maneira com a qual ela pratica o sexo é pela via anal e, querendo ou não, ela é uma maneira muito mais fácil de contrair o vírus. Tanto porque causa mais lacerações, quanto pelo motivo que o sêmen do homem transmite mais e que o ânus também absorve mais. Então tem essa contaminação de uma maneira muito maior. Por exemplo, uma pessoa homossexual pode fazer sexo com uma pessoa só. Uma heterossexual pode fazer com outras, mas a chance de contaminar, querendo ou não, é pior devido às circunstâncias do tipo da prática mesmo, em si. Como eu disse, pesquisa aponta que casais heterossexuais têm uma prática menor do sexo anal. E é justamente esse sexo anal que vai ter uma probabilidade muito maior de contrair o vírus e assim passar ele adiante para os receptores. Uma vez que mesmo esse teste sendo muito melhor, muito mais fácil de detectar, ainda existe essa janela imunológica onde podem não descobrir e perceber esse vírus, e vai acabar por passar por outras pessoas, atingindo a saúde delas. Acho que é isso. Finalizaram, pessoal? Sim. Bom, então antes de fazer as minhas considerações, eu queria passar a palavra para Camila Maria, tá? Porque ela tem uma pergunta e ela quer fazer algum comentário. Pode falar, Camila. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar aí os colegas, né? Foi uma discussão extremamente interessante e que me suscitou alguns apontamentos aqui. Fica claro que para a gente alcançar os princípios da liberdade e igualdade, que são alicerces do nosso texto constitucional, é preciso nos afastarmos do preconceito, né? E aí... Camila, eu não sei se foi só para mim, mas deu uma picadinha eles aqui. Eles colocaram a questão... Se você puder repetir um pouquinho, voltar um pouquinho aí a sua fala. Bem. Tá, eu estava dizendo que com relação à fala do grupo da Jaqueline, da outra Camila, da Júlia, com relação à ADI, e tem uma DPF também, né, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, relacionada à equiparação da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E quando ele diz o seguinte: Camila, tá travando. E as liberdades individuais, fecha aspas. Então, a gente vê nitidamente que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele assegura, né, a toda e qualquer pessoa o direito do tratamento igualitário, né? E por mais que as pesquisas, elas não apontem, não pretendam ser discriminatórias, elas majoritariamente utilizam estudos que são voltados à população homossexual. E eu acredito que um reforço nas políticas públicas de acolhimento às demandas desse grupo talvez seja um caminho que a gente encontre para eximir esse preconceito, né, com relação a esse tipo de demanda, né, de doação de sangue. E eu gostaria também de lembrar que a gente evoluiu muito com relação às testagens, como a própria Jaqueline falou aqui do nosso Hemominas, e o que acontecia, por exemplo, na década de 80, até meados da década de 90,
não acontece mais, porque não sei se vocês lembram, né? O Betinho, Herbert de Souza, ele e mais 2 irmãos morreram vítimas de contaminação por HIV em transfusão sanguínea. Mas naquela época, os métodos eram muito rudimentares. Então, hoje em dia, eu também acredito muito na testagem que é feita. Por mais que haja uma falha na triagem, no que a pessoa responde, eles vão testar aquele sangue para verificar se ele se é possível, né, que ele seja repassado a outra pessoa e assim garantir a vida, né, a proteção à vida. Era isso, obrigada. Muito legal, Camila, suas considerações, né? Os grupos, alguém dos grupos quer comentar, fazer alguma observação ao que a Camila disse? Alguma coisa além do que já foi dita? Comentar alguma coisa? Como é que é, Camila? Desculpa. Júlia, antes que eu comece e não pare, você quer comentar alguma coisa? Não, pode comentar. Não, pode comentar. Tá, eu concordo com os pontos levantados da colega e eu gostaria de parabenizar o outro grupo, porque eles tiveram que defender uma posição muito difícil de você sustentar com base na ciência e no direito, especialmente com as informações que a gente tem hoje. Então, eu acho até que foi um pouquinho injusto, porque no nosso grupo a gente tinha uma DI inteira como fonte de estudo, enquanto que o outro grupo ele tinha poucos dados que sustentassem a posição que eles precisavam defender. Mas o interessante, Camila, é que mesmo, eu acho que eu comentei lá na sala, nem em sala de aula, eu ainda comentei isso com o Fred, não foi, Fred? Que eu falei assim, não sei se foi com você, mas acho que foi. Não, o seu tema, para mim, é um dos mais difíceis. O seu posicionamento é um dos mais difíceis do grupo, né? Porque, realmente, nós, estudantes de direito, né, amparados aqui na situação constitucional, de igualdade, de liberdade, de direitos individuais, a gente fica realmente com muitos argumentos e com muitas armas, né, para ser a favor. E é muito difícil, eu pessoalmente tenho uma dificuldade enorme de conseguir encontrar argumentos no sentido contrário, mas me surpreendeu muito, né, a argumentação do grupo, porque eu acho que vocês foram nos pontos mais cruciais e que se a gente for entrar assim na questão médica mesmo, né, na questão de outras áreas que estão além do direito, né, que estão além da ideia de igualdade, estão além da ideia de liberdade, né, ou seja, conhecimentos médicos, conhecimentos científicos, a gente pode entrar em conflito, né? Esse assunto, aparentemente, Camila, pode parecer fácil, mas não é. Até porque, qual que é a situação? A gente tem uma lei, ou melhor, né? Uma portaria, né, da Anvisa e o Ministério da Saúde, que falam no sentido contrário. Se fosse tão óbvio assim, a gente não teria uma lei que falasse no sentido contrário. E a gente tem, né? Na verdade, o que prevalece no nosso ordenamento jurídico hoje é o preconceito. Bom, não vou falar aqui ainda se é o preconceito ou não, mas é a impossibilidade da doação de sangue, né? Então, para nós... Não é exatamente impossibilidade. Eles falam que tem o tempo de 12 meses para você poder doar. Beleza. Só que como as pessoas não vão deixar de fazer sexo, não vão deixar de ter relações sexuais, aí esse ponto que impossibilita que elas Isso. E outra possam coisa, doar. Fred, no inciso acima, né? Então tem aí um inciso falando, né, dos homossexuais, um período de 12 meses, etc, etc. Mas o inciso acima já fala que todas as pessoas, né, homens e mulheres, que tiverem tido relação sexual com mais de um parceiro nos últimos 12 meses, também ficam com mais de um parceiro. Ou seja, por que eu tenho um inciso imediatamente anterior, que já limita, né? O inciso anterior fala o seguinte, pessoas que têm, né, uma conduta sexual imprópria, né, no sentido de mais de um parceiro nos últimos 12 meses, por que a orientação sexual
ela entra em consideração, porque bastava esse inciso falando, olha, homens e mulheres, homossexuais ou não, né? Que tiverem tido relação sexual com mais de um parceiro nos últimos 12 meses, aí beleza, fica impedido lá. Mas não, a nossa norma, ela ainda enfatiza o grupo dos homossexuais, dos grupos dos homens homossexuais, né? Então, Não, eles falam não só os homens homossexuais, porque tem aquele ponto lá que todas as pesquisas falam que os homens que têm sexo, que praticam sexo com outros homens, mas não se consideram não se consideram homossexuais, homens que fazem sexo com travestis, enfim. E as mulheres também que têm relações com homens que também têm relações homossexuais, né? Com outros homens, no caso. Aí né? é um número maior de pessoas, assim. E todas as pesquisas, igual você falou, no direito, tem todos os argumentos do direito, mas tem todos os argumentos científicos também. Aí as pesquisas apontam muito sobre a questão que a gente enfatizou de sexo anal por ser, entre aspas, assim, um poço de doenças, né? Tipo assim, não só do HIV, mas das hepatites, dos HPVs, de diversas outras doenças, e fica esse confronto, assim, é muito complicado. A norma não soube muito bem explicitar, na época que ela deve ter sido feita, ela foi uma carga enorme de preconceito, e ocorreu o que ocorreu, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E, na verdade, o que você está falando, eu ia até voltar essa pergunta para o grupo de vocês mesmos. O que vocês acham, assim, vocês consideram que esses regramentos, né, eles são feitos mediante uma construção preconceituosa brasileira? Assim, a nossa construção histórica do povo brasileiro, né, que está amparada num padrão patriarcal, heteronormativo, machista, né, de maioria, branca, né, etc. Será que essa formação histórica cultural do nosso país não dá armas, não dá argumentos para o legislativo legislar ou para os, né, no caso, membros do executivo criarem portarias nesse sentido? Você acha que a norma ela realmente se baseou? Né? Eu estou voltando a pergunta para o seu grupo, mas quem quiser falar, não pode falar. A norma se baseou em critérios médicos científicos ou será que, na real mesmo, ela está muito mais amparada em critérios históricos culturais? Eu, particularmente, eu acho que vem dos dois. Eu acho que eles aproveitam um gancho das questões científicas e também aproveitam essa questão desse preconceito, dessa história cultural. Porque eu também peguei por olhar, bastantes outros países também têm essa mesma restrição. Talvez não por 12 meses, mas também há um tempo, por exemplo, a Dinamarca. Mais de 50 países têm essa restrição. Por exemplo, e os Estados Unidos, como foi falado pelo outro grupo, a FDA, só reduziu porque os bancos sanguíneos deles estão, tipo assim, em situação desesperadora. E eles reduziram para 3 meses. E eles também usam esses dados que a gente apresentou. Que todas as pesquisas se encontram no mesmo ponto. Então, eu concordo que tem uma mistura dos dois. Tanto o histórico cultural do Brasil aí, como essas pesquisas apresentadas. Porque outros países também utilizam, então não seria um argumento utilizado assim do nada, sabe? É uma construção, pelo menos do meu ponto de vista, preconceituosa, mas embasada, assim, e reforçada pelos argumentos científicos, entendeu? Pode falar, Jair. O que você ia comentar? Tati, aí eu queria até entrar um pouquinho nos argumentos científicos, porque como minha outra área é biologia, existe hoje um manual bem recente, que é o Manual Técnico para Diagnóstico de Infecções de HIV em Adultos e Crianças. Ele é de 2019. E se esses dados fossem, na verdade, porque ele é um manual que quase sempre ele sai, teve o de 2013, teve o de 2019, e ele, na verdade, os dados científicos que eles trazem são exatamente isso de mostrar que existem testes. E, inclusive, a gente falou aqui muito do NAT, que é um teste super eficiente, o Hemominas
é super gabaritado para ele. Inclusive, o Hemominas, ele estende esses testes até para os hemocentros particulares, para testagem. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que eu sinto não só na questão do constitucional, mas estudando hoje o direito, que a legislação, ela às vezes muito é mudada, mas o embasamento dela mesma, ele não existe. Esse embasamento que trata esse artigo para mim, ele é muito mais preconceituoso, principalmente quando a gente pensa que lá em 2011 a portaria trazia algo diferente, falando que não, entendeu? Não se fizesse nada que levasse ao preconceito. Aí, em 2013, ela foi reformulada, não sei por que ela trouxe esse preconceito, e na de 2016, ela me chama a atenção pelo seguinte, já havia um movimento na América Latina, que a hora que a gente vai lendo, é igual eu falo, o debate é interessante e o tempo acaba sendo curto para os dois grupos. Para todos os temas, né? Basicamente, a gente corta todos os temas na hora que a gente está entendendo a coisa que a gente quer falar e acabou. Né? Porque quando a gente pega a portaria de 2016, você vai estudar ela e vai olhar a ADI que está no Congresso, você vê que, assim, a portaria, ela não foi estudada para ser revisada. Ela praticamente repetiu a de 2013, sim, entendeu? Uhum. E, na verdade, ela foi revisada num momento que ela poderia ter mudanças, porque a América Latina inteira estava sofrendo mudanças. A gente citou aqui Colômbia e tudo. E eu vi um dado recente também, que hoje, o Fred até tocou aí nesses 50 países, que é um dado de 2014, hoje, países que são muito restritivos em relação a isso, parece que são a Nova Zelândia e a Finlândia. Uhum. Eles são os mais coisas. E tem isso, porque lá em 2017 o Gilmar Mendes pediu as vistas e o negócio ficou parado, a ADI era para ser votada agora em março, aí eu acho que por causa da pandemia retiraram da votação, e eu concordo com o Fred, quando agora a coisa está calamitosa, vai ser votada em maio. Eles voltaram ela para a pauta para ser votada em maio, entendeu? Uhum, então, quer dizer, é uma coisa que eu vejo assim, tão como preconceituosa, que agora que estão precisando, o sangue vai servir, entendeu? Não, e agora que está precisando, a gente vai dar um jeito de julgar essa ADI, né? Exatamente. Assim, porque o que a gente, apesar que o nosso, assim, que apesar que o STF nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, eu digo assim, de 2010 para cá, ele ainda tem julgado muitas questões relativas à questão LGBT, né? Uma coisa que a gente teve, assim, 20 anos de estagnação, né? Que o Congresso Nacional não votava nenhum projeto relacionado aos direitos da população LGBT e o Judiciário muito mais ou menos, né? Aí o Judiciário, depois que estabeleceu, né, união homoafetiva, o direito à Corte Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça sobre o casamento, e por aí começaram a vir outras decisões no sentido de aumentar, né, de ampliar aí o rol de direitos, ou de pelo menos minimizar o preconceito, né? A gente percebe um movimento um pouco melhor no judiciário, mas com certeza, né? Quer dizer, agora que é interesse de todo mundo, eu vou julgar essa questão. Até então, não tinha interesse em julgar, né? Muito interessante. Agora, dentro do que o Lucas falou, Lucas, eu achei uma coisa muito interessante, né? Eu não sei, assim, a maioria de vocês, deixa eu fazer conta aqui, vocês estão com 20, 21, 22 anos no máximo, né? Sim. 25, rodou. 25? Não, mas assim, tô fazendo conta aqui, 22, a maioria, né? Camila deve ter uns 20. Tem povo aí de 99, então 22. Tá vendo? 99, 2000. Então, vocês, né, aí essa juventude aí dos anos 2000, eu não sei se vocês foram afetados, os mais velhos vão entender o que eu tô falando. A minha juventude, né, na década de 90, a gente era bombardeado, Lucas, por propagandas, por informações relacionadas ao HIV. Eu não sei se vocês têm essa sensação,
mas a sensação que eu tenho é que hoje é muito menor. Não tem nada. Muito menor. Tipo assim, de até vez em quando rola uma campanha ali próximo ao carnaval e tal, mas é só. Na minha juventude, tipo assim, era quase matéria de escola, sabe? A gente tinha que estudar, tinha que aprender, Sim. tinha que aprender todas as doenças Professora. virais, É, né? eu até Sim, li era sobre matéria isso. mesmo. Vocês lembram Falou disso que na teve escola? uma diminuição muito grande, que saiu de pauta, saiu da pauta da educação. Que antigamente era colocado nas escolas como educação sexual, falava-se muito disso. Hoje e em dia já não vê agora, falar nada. e agora eles Não ainda veio querem falar puxar nada. mais ainda, né? E ainda tem aquele ponto que eu li na pesquisa lá, que o Lucas até complementou, do boom dos aplicativos de relacionamento. Não, eu tô Então, louca pra fazer esse comentário também. Na verdade, assim, eu achei muito interessante. Foi uma coisa que nunca tinha me surgido, ou então nunca tinha discutido por esse ponto de vista. Eu, particularmente, eu sou fã do cara, sei lá quem foi, que inventou esses aplicativos, né? claro, né? Pensem só, você em casa, de pijama, sem gastar R$1, você tem que estacionar, pagar entrada cara nas baladas, brigar com o garçom, o tomador de conta de Exatamente. carro, né? Não precisa Caramba, maquiar, gato aprontar, derrotado. arrumar, gente, aprontar, vestir roupa, salto alto, doer o pé, aquela coisa toda. E você poder conversar com as pessoas, né, no aplicativo lá, curtir. Aí se o cara for gente boa, beleza, você continua, se não, você bloqueia ele, tá tudo certo, você não precisa dar nem satisfação, não é? Gente, isso pra mim é sensacional, né? Eu sempre falei sobre isso e eu acho sensacional. Mas vocês falaram que aí que pode ter a ver o aumento, né, aí, isso que eu queria até entender, o aumento de casos na população homossexual ou não? Ou foi um aumento de casos na população de uma maneira geral? Na verdade, os dois, né? Os Porque, dois, né? por exemplo, o Grindr lá, o aplicativo dos homossexuais, as pessoas, eu já tive uma visualização assim por amigos que usam. Tipo assim, do nada você tá lá, o cara te manda uma foto ali e tal, Tá tipo tudo muito bem, bizarro. gente. Tá tudo bem. Não, tá né? tudo bem, não, lógico, sem, sem nada. Só que facilitou muito para que esses homens homossexuais eles tivessem esse acesso. Um exemplo que eu tenho quando eu fiz o intercâmbio, um cara que morava comigo, ele utilizou, tipo assim, muito. Ele falou que no Brasil ele sofria muito preconceito dos pais. Quando ele foi para fora, ele instalou o aplicativo e aí foi só festa para ele. Aí, exatamente. Porque eu ia falar assim, da mesma forma que tá, então, que da pesquisa fala em relação aos homossexuais, mas eu imagino que também em relação aos heterossexuais, a lógica é a mesma, né? Sim, aumentou o número de parceiros sexuais para todos, só que abriu mais as portas, assim, pelo que a gente viu nas pesquisas, abriu mais as portas para esses homens homossexuais de terem um acesso maior ao maior número de parceiros sexuais. Aí eu vou só criticar, complicado, né? Mas por quê? Porque hoje a gente está entrando numa era que as pessoas não se escondem mais. Porque na década de 90 ou na década de 80, 90, as pessoas não podiam falar, né? Então, assim, será que mas tá é na época do surgimento desse aplicativo. Porque eu ia falar, será que tá aumentando porque agora as pessoas estão compreendendo melhor, aceitando melhor, né? Assim, a população de uma maneira geral vê a questão de uma forma mais leve e por isso que a gente acha que tá aumentando, né? Assim, nossa, o tanto de homossexuais que tem hoje. Não, é porque as pessoas finalmente estão podendo falar, se mostrar e tal. Mas aí eu ia completar, inclusive, Lucas, porque essa questão da falta de informação dos anos de 2000, não estou falando que é falta de informação, porque parece que a informação hoje ela é muito mais rápida, muito mais veloz, ela atinge a gente mais rapidamente, mas eu tenho uma sensação que as campanhas de que o HIV ele pode estar no meio da população heterossexual, elas diminuíram. Porque existe, como a Camila falou, um estigma tão grande de que essas doenças elas circulam ali dentro do campo homossexual que os heterossexuais acabam por se proteger menos, cada vez menos. E eu não sei se vocês viram, mas a população que no Brasil cresce de infectados é a população heterossexual de 18 a 24 anos. Sim. Né? Ou seja, são jovens com informação e que acham que
pode tudo e tá tudo certo, né? Então, assim, sinceramente, eu tenho uma... Como é que é, Camila? Acho que nunca vai acontecer com eles e aí faz tudo Acaba de forma... acontecendo. E aí também Claro. tem gente que relaciona, por exemplo, até o uso de, por exemplo, anticoncepcional, né? Como a menina toma anticoncepcional, aí não precisa se proteger e tá Tudo tudo certo. certo, né? Porque a preocupação é só ter filho, né, gente? Até porque, né, a preocupação do jovem não pode ter filho, o resto tá tudo certo. Mas isso então, não só do HIV também, são de outras doenças, que a proliferação delas foi, tipo assim, bizarro, se você olhar os dados, se você olhar as estatísticas. Tá Pode tendo falar. Tá tendo um surto de sífilis no Sífilis. Brasil. Sífilis Nos últimos congênita. 8 anos, eu até peguei o dado aqui, aumentou mais de 4.000%. Nossa, gente, é muito sério. Quer dizer, eu não sabia disso, mas essas doenças, assim, a gente comentava na escola como, né? Comentava, ali existia doença e tal. A gente nunca percebia, né? Que o grupo... Tá tendo... O quê? Tá tendo um verdadeiro surto. Eu acho que por não ter campanha também, as campanhas terem diminuído muito, não tá falando muito, mas muitas pessoas, até do meu ciclo, não usam camisinha, porque a menina toma anticoncepcional, a menina tem DIU, aí não se protege. E aí entra na situação, porque a grande questão que eu concordo, né, com o primeiro grupo, é que a gente não tá falando, a questão aqui não é da orientação sexual das pessoas, é a conduta sexual das pessoas. O comportamento de risco. O comportamento. Então, por exemplo, vai para a entrevista lá no dia da doação de sangue. O namorado e a namorada, ele não vai falar ali que ele traiu a namorada, ou o marido não vai falar que ele traiu a esposa. Então, ao mesmo tempo, essa entrevista ali, que é muito... vai fazer uma entrevista e tal, e é onde o homossexual ele é barrado, né? Aí alguém até comentou, até anotei aqui, falando que vão ser feitas perguntas tanto para os homens heterossexuais quanto os homossexuais, mas acontece que o homossexual, mesmo se ele afirmar categoricamente que ele não teve relação homossexual nos últimos 12 meses, eu tenho a sensação que ele não, se ele se declarar homossexual, eu tenho a sensação de que ele vai ser barrado ali, né? Ao passo... Não, pode falar. Um homem lá no sul do país, eu vi uma entrevista na Globo, acho que foi em 2015, 2016, ele entrou no Ministério Público falando que só por ele ter citado que era homossexual, ele e um grupo de mais 12 pessoas foram barradas. A moça lá da triagem falou, não, vocês não podem doar e tchau. Assim. E aí um outro grupo até argumentou falando também, por exemplo, o transexual ou travesti, né? Mesmo não sendo homossexual, né? O travesti, ele pode ser travesti e ele não necessariamente ele é homossexual. Se ele chegar como travesti, ele já vai ser barrado, né? Então, eu me questiono assim, de fato, eu acho que, ok, os argumentos científicos médicos, eles podem sim confirmar aí por que tantos países optam por essa regra, mas eu acho que no Brasil, em especial, a gente tem uma cultura preconceituosa ainda muito, muito grande, né? E, claro, a outra coisa que eu queria comentar com esse comentário da televisão, na década de 80 e 90, as campanhas na televisão, elas eram incisivas, mostrando como que os homossexuais eram afetados, né? Como que os homossexuais eram grupo de risco, e tinha várias pessoas de fato que morreram, né? Pessoas famosas e tal. Ed Mercury. Cazuza, tem vários, né? Se a gente for pegar, tem vários exemplos. E aí, talvez, incutiu na cabeça das pessoas que, de fato, a AIDS só circulava nesse grupo. Então, assim, e talvez, não é que, assim, inconscientemente ou não, as pessoas que fazem esse tipo de norma, eles lembram dessa época, né? E eles falam, não, peraí, vamos colocar aqui uma ênfase, né, que o homossexual, ele não poderia doar. Ou poderia, né, se ele tivesse uma abstinência sexual. Só que a questão é muito séria, porque eu não estou levando em consideração a liberdade individual, ok? Porque eu estou levando em consideração a saúde pública, né? Acho que a Ana falou isso, é uma questão de saúde pública. Então, tá na hora da gente revisar os nossos conceitos de
E o que o Estado tem que intervir no que é público e o que o Estado tem que intervir no que é privado. Porque interferir na orientação sexual das pessoas é da esfera privada. E por que o público está tratando disso, né? Então, a gente tem várias questões. E aí, Camila, eu vou discordar de você naquela consideração que você fez. Por isso, aparentemente, o seu grupo está munido aí de um ADI com quase todos os votos favoráveis dos ministros do STF, né? Assim, e realmente é o meu posicionamento, é o posicionamento, acredito, de quase todos vocês. Mas, se a gente parar para pensar na cerne da questão, é muito mais complicado do que a gente está imaginando, né? Então, assim, eu não acho que no Brasil só se leva em consideração essas medidas médicas e científicas. Mas o outro grupo, ele trouxe, assim, muito, né? Eu achei muito legal os comentários que vocês fizeram, porque, de fato, coloca uma pulga atrás da orelha, tipo, nossa, mas é verdade, né? Será que para dar autonomia individual para as pessoas que têm como orientação sexual, né, são homossexuais, eu poderia colocar toda a população em risco? Ou não? Ou isso já não faz a menor diferença nos dias atuais? Não sei. Não tenho essa resposta para vocês, né? Eu acho que isso pode variar muito de lugar também, porque igual aqueles dados que eu peguei, se você pega, acho que uma parte da Ásia lá, uma parte da Europa, leste da Europa, 95% dos novos casos serem entre homens homossexuais, eu acho que tem sim algum impacto na hora de pensar a respeito. Eu acho que eles podem levar isso em consideração, mas eu também acho que vem muita carga de preconceito mesmo, histórico-cultural, que fazem levar essas decisões. Mas eu também acho que o impacto científico tem nem que seja o mínimo, mas pelo menos alguma coisa a colocar essa pulga atrás da nossa orelha. E essa questão do ato sexual que a gente bateu na tecla, muito importante. Não só do HIV, igual eu tinha falado, é um posto de doenças, e os médicos, eles insistem nessa argumentação, porque é a argumentação que é mais comprovada que não só por homens homossexuais, homens que têm relação sexual com outros homens, mas por casais héteros também, que pela prática deles... Então, beleza. Então, eu podia ter no artigo falando assim, pegar essa modalidade sexual e falar pessoas que tiveram essa modalidade sexual, independente de orientação sexual. Mas aí você vai cair, vai falar assim, mas os homens homossexuais, eles só fazem o sexo anal e o oral, então você está restringindo todos eles, então não tem como. Aí você vai fazer a restrição científica, você vai basear um dado científico para restringir todo mundo. Todo mundo que tem a prática desse ato. Sim, mas aí é mais justo, é mais coerente com... Não, é mais coerente, mais coerente, mas vai ser... Sim, mas é mais coerente, mas vai ser, tipo assim, excluindo todo mundo. Então pode excluir só uma parte. Então, desses que fazem, só uma parte que a gente exclui, né, Júlia? Pode falar, Camila, que você tá querendo... Um dos pontos que eu queria falar é que o artigo, ele tem uma carga de preconceito muito grande, exatamente porque ele coloca homens que fazem sexo com outros homens, não importando se é sexo anal ou sexo oral. Sendo que, se eles quisessem, se o artigo fosse recair somente sobre a conduta de risco e não sobre a orientação sexual, ele seria de fato escrito pessoas que praticaram sexo anal ou sexo sem o uso de camisinha. Não, é isso mesmo. Pode falar, já, que você queria falar. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, porque vocês estão colocando muita questão do dado científico. E o dado científico hoje, na verdade, se a gente for trabalhar esse dado científico, não estatística, mas o dado científico, o estudo biológico mesmo, a gente vai ver que esse tipo de norma ela também já não procede, sabe? Tipo até porque tem um exame que é feito no próprio sangue, independente de quem, né? E a outra coisa assim, que é interessante, porque, por exemplo, eu falei do NAT, que é um teste mais eficiente, né, que tem, mas, por exemplo, a gente tem que lembrar uma coisa que quando a gente estava fazendo o trabalho, até eu e Júlia, a gente conversou sobre isso,
porque na década de 90, e hoje ainda muita gente confunde isso, que uma coisa é você ter o HIV, outra coisa é você estar com AIDS. Que você pode ser portador do HIV e jamais dar qualquer sintoma da doença. Então, o preconceito, ele né, eu falo até assim, é pré-conceito mesmo, porque ele, na verdade, ele intitula como se fosse uma questão do homossexual. E eu acho uma outra coisa interessante no que o Fred está falando aí, porque quando a gente estudou direitos humanos, uma das coisas que mais chama atenção para países asiáticos, o próprio Japão, essa coisa toda, é a falta dessa questão dos direitos humanos, né? Que eles não têm um tratamento sobre isso. Então, essa questão do preconceito, ela é muito grande. E como eu falei, essa questão hoje, existem testes rápidos, além desses testes da janela imunológica, porque a gente esquece o seguinte, uma pessoa, qualquer pessoa, né, pode ter o HIV e nem saber que tem o HIV, porque ela nunca manifestou sintoma, né, nunca manifestou AIDS, e hoje existem testes rápidos que em 30 minutos, se a pessoa for infectada, isso detecta. Então, a janela imunológica, ela é importante nesses testes que demoram mais tempo, que hoje são dias, 10 dias, 15 dias, porque elas, na verdade, elas vão nos dar a segurança daquele sangue que vai ser doado. Então, assim, tanto cientificamente como no direito, eu vejo que a coisa ela é muito mesmo preconceituosa pelo fato de que se você pegar a ciência mesmo e for olhar, hoje os tratamentos, a questão que você tem para essa questão da hemoterapia, ela é muito avançada. E o Brasil, por mais que a gente assim, né, tenha pouco investimento ainda em ciência, nós somos um país que avançamos muito nisso. Então, esses dados, eu acho que falta ao nosso legislador exatamente pegar esses dados, sabe? Da própria ciência para poder pensar a lei. Da evolução científica, não só da ciência antiga, né? Da evolução também. Né? Porque uma outra coisa importante que você falou, como assim, eu sou um ser muito precoce, na década de 90, quando eu dava aula de biologia, uma das coisas que né, você devia ser aluna na época, existiam nas escolas, em função mesmo de tudo que tinha acontecido na década de 80, a minha escola mesmo ela tinha um projeto que chamava Educação Afetivo-Sexual, que ela trabalhava exatamente essas questões todas para evitar um preconceito que já existia na época. E hoje em dia, né, conforme as novas andanças aí, se tem isso na escola, vai falar que enfim, quem tem incentivo, doutrinação, não sei o quê. Ô Jair, pra você ter ideia, o Fred, você sabe que o Fred já foi meu aluninho, né, gente? Não sei se vocês sabem disso, mas ele foi meu aluninho. E lá no colégio também, não sei se você lembra disso, mas a gente tinha o SOI, que era uma orientação educacional e era em todos esses aspectos. Então, além das aulas de biologia, a gente tinha esses bate-papos e tal. E olha que, assim, colégio católico e tal, super né, formalista e tal, ligado, inclusive, à PUC, né, na mesma mantenedora. E aí, assim, e não tinha nada a ver com a doutrinação, era conhecimento, né, assim. E hoje em dia, essas questões serem colocadas como ruins, né? E as pessoas, alguém falou isso, não lembro quem foi. Dentro de casa, os pais hoje, às vezes, nem falam sobre isso, tem uma certa dificuldade de falar sobre isso com os filhos, e a gente tira isso da escola, acabou, né? Ninguém mais fala sobre o assunto. Ou não, a internet fala, tudo aleatório, né? As informações aí, a gente não sabe muito bem o que é científico, o que não é. Mas é isso igual mesmo, a Camila Maria gente falou, precisa um investimento em políticas públicas sobre esse assunto. Exatamente. Com certeza. E eu percebo que cada vez mais, acho que a Jaque vai concordar comigo, cada vez mais
a gente tem menos, né? Menos investimentos nesse tipo de política, porque na minha época tinha muito mais, eu acho, né? Porque a gente estava porque era tudo lutando, novo, né? Era uma E era uma situação luta nova. mesmo, né? Era uma luta contra essa situação. Aí eu acho que o povo foi relaxando. Não é o grande problema do Brasil mais, né? Tem a questão daquele, eu esqueci como é que chama, os 2 comprimidos que você toma antes de ter a prática sexual, que ele previne a proliferação do vírus, eu esqueci como é que chama. Não E sei. nas pesquisas falam que os casais, as pessoas estão tomando esse coquetelzinho, eu esqueci como é que chama, é pré alguma coisa. Gente, que loucura! Para ter a prática sexual sem a camisinha e dá acaba muito mais trabalho. Dá muito mais vai dar muito mais trabalho. Mas... E aí isso ajudou também ter uma explosão no número de casos também, porque as pessoas tomam esses 2 comprimidos, acham que estão tranquilo, podem fazer o sexo desprotegido e acabam contraindo não só o HIV, como diversas outras doenças, né? Nossa. Mas eu acho que essa questão da educação, ela é fundamental. E até porque quando a gente, igual os 3 países que a gente pegou, o que a gente vê é que eles retratam nas discussões deles exatamente essa questão de investir na conscientização das pessoas. Porque um problema que ocorre muitas vezes na doação de sangue a pessoa mentiu, né? Ela vai lá mentir, porque uma outra coisa que é criticada, Tatiana, e eu passei isso em agosto do ano passado, que o meu pai fez uma cirurgia, precisava de doador, porque ele podia precisar de sangue. Então, eles falam que, inclusive, essa prática é uma prática também que não é muito legal, né? Você não pode condicionar essa questão da presença do doador. E como o Felício Rocha é um banco de sangue privado, automaticamente, quando a pessoa vai fazer a cirurgia lá, eles já perdem isso. Isso para mim é uma loucura. Eu também não consigo entender. Não consigo entender e aceitar isso, então, não. Mas tudo bem. Então, eu tive que correr atrás de 5 doadores, entendeu? Para fazer a cirurgia. Para fazer a cirurgia. Pessoal, vou ter que encerrar a aula, né? Porque eu tenho outra aula agora. Eu achei a discussão muito legal, achei assim, um nível bem alto de pesquisa e de envolvimento do grupo. Então, vocês estão de parabéns. E aí, na sexta-feira, é o nosso último assunto, nosso último debate, para a semana que vem a gente retomar as aulas. Agora, eu deixei exercícios para vocês fazerem e vocês não fizeram, tá? Pois é. Tati, tem como baixar aquela... Porque eu vi que você escaneou, não foi? Foi. Tá em PDF. Tem como baixar o PDF, com certeza. Baixar para poder salvar, né? Porque eu cheguei a abrir. Mas eu realmente, com a tela, eu morro de preguiça de olhar tudo só pela tela. Não, tem como imprimir, porque tem PDF. É mais para vocês irem estudando, né? Essa questão do MP, que a gente começou a falar em sala de aula, né? Um assunto mais antigo e tal, depois teve essa loucura toda da pandemia. Mas eu queria que vocês fizessem, para eu também colocar as respostas. Eu não quero colocar as respostas antes de vocês fazerem, né? Então, eu quero que vocês realmente estudem. Tenham aí uma disciplina para vocês estudarem, tá? Fabiana, foi postado dentro dos módulos, se você entrar dentro do Canvas em Direito Constitucional, aí tem um módulo, se não me engano, está na aula do dia 14 de abril. Aí eu postei os exercícios. E eu quero colocar outros exercícios. Esses foram só nível CESP, né? Que é de certo e errado. Mas tem os outros que são de múltipla escolha também. Que eu quero colocar o Fred, gente. Que engraçado, gente. Esse menino eu vou te contar, viu? Eu ia aparecer no vídeo hoje assim, mas eu falei assim, não, a Tati vai começar a rir, não vai dar certo. Eu tô vendo que o Fred é o único que tá na escola, né? Ele é ótimo. Então tá, meninos. Bom demais falar com vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no grupo do WhatsApp. Obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.